É isso aí, meu amado irmão. Vamos ministrar, vamos refletir numa palavra na manhã desse dia? Vamos lá? Quero agradecer a sua companhia, a sua presença. Deixa eu botar o óculos aqui. Quero agradecer a sua companhia, a sua presença até esse momento, tá bom? São 8 horas, 10 para as 9. Eu vou trazer uma reflexão aqui em nome do Senhor Jesus, tá bom? Se você tiver com a sua Bíblia, eu quero te convidar a abri-la no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 6, que diz dessa forma. Mais uma vez eu vou repetir para ficar gravado aí, tá bom? 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 6, e diz assim: E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: Traze-me ainda um vaso. E porém ele disse: Não há mais vasos nenhum. E então o azeite parou. Glória a Deus. Só quero ler esse verso para mim não me estender demais. Lembrando sempre, meu amado irmão, eu quero agradecer mais uma vez a sua companhia, a sua presença, por estar aqui com a gente, tá bom? Glória a Deus. A palavra é bem conhecida pelos nossos amados irmãos, mas o que eu quero ministrar com você é: quando a gente abre nossa Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo número 4, uma passagem que nós todos já conhecemos. Só que o gostoso dessa passagem é segredos e atitudes que nós podemos ter para que o nosso milagre aconteça em nossa vida. Muitas das vezes queremos espiritualizar demais. As atitudes certas geram o milagre necessário. Eu vou repetir para você: atitudes certas geram o milagre necessário. Porque essa mulher, no verso 1 de 2 Reis, capítulo 4, vai dizer que essa mulher, ela vai até o homem de Deus pedir uma palavra. Ela tinha um homem, ela era casada, ela era casada com um homem de Deus, e esse homem morreu. Só que em vez dele deixar uma herança, de 50 milhões de reais para ela, não, ele deixou várias dívidas. A Bíblia não diz quanto de dívida ela tinha, mas a Bíblia vai dizer que esse homem deixou várias dívidas para essa mulher. E o que é legal dessa passagem é que ela tomou uma atitude que para muitas pessoas é uma atitude errada. Por que, Jonathan, para muitas pessoas é uma atitude errada? Porque ela vai falar com o homem de Deus, pedir para esse homem como uma ajuda para esse homem de Deus. Ela vai pedir uma ajuda como se ela fosse pedir ajuda para o pastor da igreja. O obreiro da igreja morreu, o marido dela, que era o obreiro da igreja, acabou morrendo e deixou um monte de dívida. Ela vai pedir ajuda para o pastor da igreja. Para muitas pessoas, isso é uma atitude errada. Não é uma atitude certa. Mas por que eu falo nessa passagem? Porque foi uma atitude certa. Porque no momento de necessidade, ela foi buscar a Deus uma direção. No momento porque esse homem de Deus, o profeta aqui, representa o homem de Deus. A palavra do Senhor representa o servo do Senhor, representa Jesus Cristo. E muitas das vezes, no momento que nós estamos passando por dificuldade, a primeira coisa que nós fazemos é pedir ajuda de A, pedir ajuda de B, pedir ajuda de C. E muitas das vezes se esquecemos que o Senhor, Ele tem a palavra certa pra gente. Muitas das vezes servimos ao Senhor por conveniência e queremos que Ele nos atenda sempre que nós pedimos. Mas no momento de necessidade chamamos Ele por último. Consultamos Ele, pedimos a sua direção por último. Só que eu quero te lembrar que esse Deus é tão poderoso que uma palavra dele é suficiente para o milagre acontecer. Eu gosto de refrisar isso, porque para mim, essa sentença descreve claramente o quão poderoso nosso Deus é. Ele não precisa de uma atitude, ele não precisa se levantar, ele não precisa estender a mão, ele não precisa fazer nada disso. Ele só precisa liberar uma palavra. Ele só precisa liberar a palavra. É o suficiente para o milagre acontecer em nossa vida. E essa mulher, ela vai atrás do homem de Deus, dizendo: olha, a dívida está chegando aí. Os credores, eles querem levar os meus filhos como pagamento da dívida do meu marido. A questão é que este homem de Deus, ele olha para essa mulher e diz: olha, o que eu posso fazer por você? Eu não posso fazer nada.
Quando eu vejo esse versículo que ele diz assim, e no verso 2 que diz assim: e Eliseu lhe disse: o que terei eu de fazer? Tem outras traduções que diz: o que eu tenho para fazer para você, mulher? Eu não posso fazer nada por você. Eu não posso fazer nada por você. Mostrando para nós que o segredo não está no homem em si. Não é o homem que faz o milagre na nossa vida, mas é o Senhor que faz o milagre através do homem. Porque muitas das vezes colocamos homens em pedestais. Muitas das vezes colocamos homens em altares. E fazemos altares em nossas casas para homens. E se esquecemos que se não for Deus, chuva não vem. Se não for Deus, o sol não raia. Se não for Deus, o milagre não chega. Eu acho que esse pedaço desse verso, ou pedaço desse diálogo está aqui para nos lembrar que se não for Deus, homem nenhum pode fazer milagre nenhum. Se não for Deus fazendo, ninguém pode fazer nada. E muitas vezes colocamos homens em altares. E talvez essa mulher, no começo desse diálogo, ela tinha colocado Eliseu em um altar. Se eu falar com Eliseu, ele vai resolver o meu problema. Eliseu, ele tem um crédito aí no céu com Deus, e ele vai pedir para Deus e Deus vai fazer o milagre. E a primeira sentença, depois que ela chora e depois que ela se lamenta para Eliseu, porque no meu pensamento ela teve a atitude certa com o propósito errado. Como é, Jonathan, ter a atitude certa com o propósito errado? Você vai até a presença de Deus pedir direção. Você vai até a casa de Deus pedir direção. Mas você não pede a Deus, o dono da casa, a direção. Você pede ao homem a direção. Porque ela estava no lugar certo, mas com o propósito errado. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Você está no lugar certo, com o propósito errado. Você tem colocado homens no altar, você tem colocado homens em pedestais, e se esquecido que quem tem que ter o altar na sua casa não é homem e nem mulher. Quem tem que ter o altar em sua vida é o próprio Deus. Então eu quero te convidar, meu amado irmão. Eu não sei qual que é a situação que você está passando, mas eu quero te lembrar. Você pode ter a atitude certa, mas tenha também o propósito certo. Porque Eliseu não faz um milagre. Quem faz milagre é Deus, através de Eliseu. Eliseu sem Deus não é nada. Deus sem Eliseu continua sendo tudo. Então, meu amado irmão, em nome do Senhor Jesus, vamos lembrar e te colocar Deus no devido lugar em nossas vidas. Porque eu acredito que esse pedaço do verso está escrito para nos lembrar que não é o homem que faz milagre, é o próprio Deus. Então ele diz para a mulher: me declara o que você tem em casa. Ela diz: olha, sua serva não tem nada. Aí vírgula, senão uma botija de azeite. Isso que eu acho interessante. Para ela, o que ela tinha não era nada. Para ela, o que ela tinha não valeria de nada, não seria suficiente para resolver o problema dela. O que ela tinha, na visão dela, não seria suficiente para resolver o seu problema. Mas é isso que eu quero convidar você, porque ele fala assim: olha, então vai lá, vai até seus vizinhos e pede vasilhas emprestadas. Não poucas vasilhas, mas pede muita vasilha. Entra na sua casa, fecha a porta sobre si, sobre seus filhos, e deita o azeite nos outros vasos. O que ele está tentando dizer quando se deita o azeite em outros vasos? Derrama o azeite de um vaso para o outro. Simplesmente isso, só derrama. Não precisa orar, não precisa fazer nada, só derrama o azeite. E eu quero te mostrar algumas atitudes interessantes. Primeira atitude: o que você acha, o que nós olhamos e falamos não é suficiente para resolver o meu problema, não é suficiente para resolver a minha situação, é daí que o Senhor provém o milagre em nossas vidas. Porque ela fala na sentença dela, no verso 3, na parte parte B do versículo: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Ela já colocou botija de azeite como nada, porque para ela não valeria de nada, não teria condições de uma botija de azeite resolver o problema dela. Só que ele fala: pega essa botija de azeite e derrama nos outros vasos. Então, o primeiro ponto, meu amado, não menospreze o que você tem.
Não despreze o que você tem. Não despreze o que Deus te deu. Não despreze o seu talento, não despreze a sua personalidade, não despreze a sua família, não despreze o seu relacionamento. Não despreze o que você tem. Porque o que você tem vai ser... Escuta o que eu estou te falando. O que você tem vai ser canal de bênção de Deus para a sua vida. Você acha que o casamento que você tem não tem como mudar? O esposo que você tem não vai ser suficiente para o seu casamento mudar. Mas é o que o Senhor está dizendo. É dessa botija de azeite que o milagre vai chegar. Muitas das vezes menosprezamos o que nós temos. Muitas das vezes menosprezamos o nosso talento. Muitas das vezes menosprezamos as nossas habilidades. Muitas vezes nos menosprezamos. Dizemos, olha, o irmão X tem, o irmão X pode, aquela pessoa consegue, aquele cara consegue, aquele com certeza vai ser uma pessoa grande, aquele com certeza vai ser um empresário grande, aquele com certeza vai alcançar grandes coisas. Mas eu não vou conseguir fazer nada, porque eu não consigo, porque eu não posso, por causa disso, por causa daquilo do outro, por causa do outro, e colocamos vários empecilhos. Mas o que o Senhor está dizendo na sua palavra, enquanto você está menosprezando aquilo que você tem, Deus vai usar o que você tem para fazer um milagre em sua vida. Deus não vai fazer brotar algo do sobrenatural para alcançar a sua vida. Deus vai usar o que você tem para fazer um milagre sobrenatural em sua vida. Então pegue a botijinha de azeite que você tem. Seja a sua habilidade. Você fala, não, Jonathan, eu não tenho capacidade ou habilidade de se tornar um empreendedor. Fique tranquilo, meu amado irmão. Pegue essa botijinha de azeite, porque Deus vai usar o que você tem. Deus vai usar para você se tornar um grande empreendedor. Jonathan, eu não consigo ter uma família abençoada. Por causa disso, por causa disso, só sou eu na minha casa. Essa é uma grande questão que a gente ouve de vez em quando. Só sou eu na minha casa, o resto tudo é desviado. Todo mundo está desviado. O que o Senhor está dizendo para mim e para você é que o Senhor vai usar o que você tem. Se é só você, Deus vai usar você para mudar a sua família. É o que você tem. E o que é legal disso é que o profeta, já estou quase acabando, meu irmão, que já está dando o nosso horário, já deu o nosso horário aqui, Jeová. Eita. O que é legal dessa passagem é que o profeta vai dizer, olha, pega o que você tem, pede vasilhas emprestadas, mas não poucas, pede muitas vasilhas emprestadas. Eu acho que o segundo ponto que eu posso dizer dessa mensagem, para que o milagre na vida dessa viúva aconteça, o segundo ponto que eu posso dizer dessa mensagem, para que o milagre na vida dessa viúva aconteça, é coletividade. Por que, Jonathan, coletividade? Porque se os vizinhos não emprestassem, ela não teria mais vasos do que ela teria na sua própria casa. Ela teria uma X, vamos supor que essa mulher tinha uma quantidade X, de vasos. Vamos supor que ela tem uma quantidade de 10 vasos na casa dela. Só que o vizinho da esquerda tem mais 10 e o vizinho da direita tem mais 10. Se ela não pede vasos emprestados, ela só teria uma multiplicação para 10 vasos. Só dos 10 vasos que tem na casa dela seriam cheios. Concorda comigo? Então, muitas das vezes, isso que acontece em nossas vidas. Queremos um milagre para as nossas vidas, mas achamos que o Senhor vai fazer um milagre em nossas vidas. Simplesmente Deus vai fazer um milagre que não vai afetar as outras pessoas, que não vai ter envolvimento de outras pessoas nenhumas em nossas vidas. Ninguém vai ser Deus não vai usar ninguém, Deus não vai abençoar ninguém, Deus não vai tocar no coração de ninguém, eu não preciso de ninguém para o milagre de Deus acontecer na minha vida. O milagre de Deus, quando vem para minha vida, alcança as outras pessoas que estão ao meu redor. O milagre de Deus, quando vem para minha vida, quando alcança minha família, não só alcança minha família, mas serve de exemplo para outras famílias. Outras famílias são alcançadas pela mudança da minha família. Então, em nome do Senhor Jesus, o ponto é aqui que ela só tinha uma botijinha de azeite e uma quantidade X de vasos na casa dela. E o profeta vai lá no seu vizinho da direita, vai lá no vizinho da esquerda, pede vasos emprestados. Pede ajuda. Pede ajuda, porque você só tem uma quantidade X limitada de botija. Deus poderia encher as 10? Poderia. Seria suficiente para pagar todas as dívidas dela? Não sei, acredito que não.
Por que, Jonathan, você acredita que não? Porque o profeta disse, olha, vai lá e pega mais vasos dos que você já tem, pede vasos emprestados para os seus vizinhos. E não pede pouquinho, pede muito. Eu acredito que se ela tivesse 10 vasos na casa dela, se o Senhor enchesse os 10 vasos de azeite e ela vendesse, talvez não seria suficiente para que ela, a sua família vivesse do resto e que antes disso ela pagasse pelo menos as suas dívidas. Então, meu amado irmão, olha o que eu vou te explicar aqui. Quem sou eu, meu Deus do céu? Eu aprendo que para que o Senhor faça um milagre na nossa vida, a gente tem que envolver outras pessoas também. O milagre em sua vida vai alcançar outras pessoas? O milagre em sua vida vai ter o dedo de outras pessoas? Como assim um dedo de outras pessoas, Jonatas? Vou te explicar uma maneira mais simples. Eu vou te explicar de maneira mais simples. Talvez você precisasse de uma porta aberta. E você, muitas das vezes, em vez de você divulgar que você precisa de uma porta aberta, em vez de você sair distribuindo currículos, em vez de você sair correndo atrás, o que você faz? Você fica esperando, você fica sentado. Você não avisa o seu colega do lado que precisa, você não avisa o colega da direita que precisa, o seu amigo do trabalho, da faculdade, do seu ciclo, e aí a porta não chega. Aí você coloca o problema, a situação da porta não abrir, em Deus. Você coloca o seu problema em Deus. Só que o Senhor está dizendo, não, pega o que você tem, com as ferramentas que você tem, e aí você vai pedir vasos emprestados, vai pedir ajuda para as pessoas que estão ao seu redor, porque elas vão te ajudar com vasos. E aí você entra na sua porta, entra na sua casa, entra na sua porta, entra na sua casa, fecha, entra no seu quarto e fecha a porta atrás de você, entra você e sua família, e derrama o azeite, sobre os vasos que estão vazios. O profeta não falou, ora primeiro, jejua primeiro, faz isso, faz aquilo. O profeta foi simples e seco, né? Seco, né? O profeta foi seco, faz simplesmente, deita os vasos, me perdoa, igreja, deita o azeite nos vasos que estão vazios. Só derrama de um vaso que está vazio para o outro que você tem, do que está cheio para o vazio, só isso. Primeiro ponto, eu vejo intimidade, lugar secreto, né? Que o quarto é um lugar secreto. Se você não tiver intimidade com Deus, o milagre não vai acontecer. Se o Senhor não tiver em todas as áreas da sua vida, o milagre não vai acontecer. E para mim fechar, porque já deu o nosso horário, eu quero para fechar. Ela simplesmente derrubou, ela derramou, ela passou o vaso do vaso que estava cheio para o vaso que estava vazio. E só simplesmente isso. Muitas das vezes queremos espiritualizar demais. Muitas das vezes queremos sobrenaturalizar uma coisa espiritualizar uma coisa que não precisa. O Senhor já deu a palavra. Ela já está debaixo de uma palavra. Ela já está debaixo de uma ordem. E muitas das vezes é isso que nós não entendemos. O Senhor já deu a palavra. O Senhor já liberou a palavra. O Senhor já liberou a ordem. O que falta agora, Jonathan? A ação. Falta simplesmente a ação da minha e da sua vida. A palavra já foi liberada. Então é só pegar o azeite, o vaso que tem azeite, e derrubar nos vasos vazios. E a Bíblia diz que ela fez isso. Só derrubou. E ela tá com seus filhos ali derrubando o azeite nos outros vasos que estão vazios. O azeite não para de cair. Ela traz mais um menino, o azeite vai enchendo. Simplesmente porque ela obedeceu a palavra de Deus. O Senhor fala em sua palavra que a obediência é mas tão importante, que ela é mais importante do que sacrificar. Ela é mais importante que o próprio sacrifício. Porque as pessoas, na época que o Senhor disse essa palavra, as pessoas estavam preocupadas tanto em sacrificar, colocavam o sacrifício a mais importante, que era a obediência. Não, se eu pequei agora é só fazer sacrifício, se eu fiz isso é só fazer um sacrifício, se faltar isso é só fazer um sacrifício, colocando como um amuleto. E o Senhor disse, não, o segredo não está no sacrifício, o segredo está na obediência. Quem obedece é abençoado pelo Senhor Jesus.
Meu amado irmão, espero que essa palavra tenha falado do seu coração. Me perdoa pelos meus erros de português aqui. Quero agradecer a sua presença, a sua companhia. E você que está ouvindo essa mensagem pelo YouTube, Deus abençoe a sua vida. Não esquece de dar aquele like, aquele curtir, aquele gostei e aquele comentário gostoso, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus.